preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos assistem aqui na Band Mais. Está no ar Bastidores do Poder nesse domingo cedinho, 7 horas da manhã, chegando com vocês. Bom, primeiro eu vou dar bom dia para minha companheira aqui. Companheira, bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Só porque é um programa de política, você está querendo colocar o companheira no meio. Então, tá companheira, mas foi uma semana quente, depois a gente fala disso. Nossa Senhora. Mas, por enquanto, a gente vai receber aqui no Bastidores do Poder a doutora Tatiana Naumann. Na verdade, na semana, não nessa que passou, mas na outra, o Supremo tomou uma decisão que a gente não sabe se foi boa, se foi ruim, mas enfim, na tentativa aí de contribuir para diminuir a violência doméstica, o Supremo permitiu que a polícia entre na casa de um agressor que estiver agredindo, né, sem autorização judicial. Permitiu até que um policial entre, mesmo não tendo um delegado presente. E é sobre isso que a gente vai falar então com a doutora Tatiana Naumann. Muito bom dia, obrigada por falar com a gente tão cedinho. Bom dia, prazer é todo meu falar com vocês. Prazer é nosso. Bom, essa decisão do Supremo, a gente tem muito contato aqui com delegados e também com delegadas. Aliás, uma ex-delegada aqui, delegada Terezinha, ela é uma defensora dessa possibilidade da polícia intervir e tirar o agressor da casa. Mas a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, se colocou aí contrária e foi ela que entrou com essa ação pedindo que isso não fosse liberado, praticado, legalizado. Como é que a senhora vê isso, doutora Tatiana? Olha, eu concordo com a delegada. E só para contextualizar, né, os ouvintes, telespectadores, a Associação de Magistrados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a uma lei que altera a Lei Maria da Penha nesse sentido de permitir que, diante de um caso de urgência, não havendo no município uma comarca, ou seja, não havendo juiz naquele município, o delegado cumpra uma medida de afastamento do lar que vai ser avalizada, submetida ao judiciário em 24 horas. Mas essa lei, ela permite, portanto, que o delegado execute essa medida protetiva, que é a de afastamento do lar, diante de uma situação de perigo real e eminente. Né? A gente está falando de uma situação de urgência, é bem importante a gente ressaltar isso, que a regra geral, que é a autoridade judiciária que tem que decidir, ela permanece. A gente está falando de uma situação de urgência, que, na verdade, já existe no Código Penal brasileiro, que é quando a gente tem uma invasão de domicílio e se houver um crime sendo praticado, existe dentro do parágrafo 3º do artigo 150, uma permissão, que a gente chama de legítima defesa de terceiro, que a pessoa, para evitar que aquele crime aconteça, entre na casa da vítima, né? Então, essa questão que foi discutida por duas razões, né? Por uma suposta infração ao princípio da reserva legal, que é essa questão do juiz ter que analisar, e a possibilidade de invasão de domicílio. Uhum. Então, eu entendo que essas duas questões que foram aventadas pela Associação de Magistrados do Brasil não foram afrontadas no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que, como eu disse, o juiz vai, depois de 24 horas, analisar aquela decisão, aquele cumprimento de afastamento do lar. E a questão da invasão do domicílio, como eu disse também,
ela já existe a previsão no nosso ordenamento jurídico em caso de crime, o cidadão entrar na casa da vítima para salvar a vítima. Agora, doutor... Então, se pode, o cidadão, quem pode mais, pode menos. O delegado também poderia. Pois não. Doutora, na verdade, a associação chegou a aventar que essa autorização poderia criar-se no Brasil um estado policialesco. No entanto, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele colocou que você não pode fazer com que a vítima fique ainda mais, seja mais penalizada pela ausência de juízes nas várias cidades que nós temos no Brasil todo, né? A senhora acredita que poderia ter uma ação da polícia de forma assim desenfreada para poder entrar na casa das pessoas? Não, né? Porque são só casos urgentes, né? E onde não tem comarca, né, doutora Tatiana? Exatamente. A gente está falando de uma realidade que não é Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está falando de uma realidade num lugar onde não existe juiz, né? Que para analisar uma situação que é urgente, é uma agressão e que pode salvar a vida daquela mulher, né? E a gente está numa situação de excepcionalidade absoluta. Por isso eu não acredito que isso vai dar margem a um estado policialesco, como foi dito, porque a gente está diante de uma exceção. Você sabe que, eu não sei se é ignorância minha, mas na minha cabeça, qualquer delegado e qualquer policial poderia entrar numa casa onde estivesse havendo ali um crime de violência e ele poderia impedir aquilo. Então, sim, como eu coloquei. No Código Penal, né? Mas então por que está dando toda essa... Por causa da lei que alterou a Maria da Penha. Então... exatamente. Porque ele tem dois vieses aí. É a questão da reserva de jurisdição, que se entende que essa decisão está sendo tomada sem o juiz, né? E também por causa da invasão do domicílio. São duas vertentes que foram abordadas pela Associação dos Magistrados. Mas, na verdade, como você bem colocou, essa parte da invasão de domicílio, eu acho que não deveria nem estar sendo discutida, porque isso já existe e tomara que seja implementado com mais vigor, que é dar efetividade à Lei Maria da Penha. Será que essa ação não entrou, eles não entraram com essa ação para poder garantir, Zezé, a exigência de mais juízes nas cidades? Pode até ser, mas o fato, que pode, doutora? Eu acho que o fato é que essa ação, se o Supremo vai na deles, as mulheres estariam... Sim, mas eu estou pensando que pode ser para poder exigir que o Estado, de fato, coloque juízes onde não tem. Será que poderia ter esse pano de fundo? Mas aí eu acho que não teria essa força toda, porque em situações... muito mais graves, a gente não consegue colocar juízes, né? A gente vive, na verdade, tem concursos que as pessoas não são chamadas, né? Porque não passam. Então, não acho que seja esse o problema, não. Acho que a polícia, de modo geral, vai ter que ser preparada para adotar essas medidas, né? Que não é, assim, a regra no ordenamento jurídico, vai ter que ter uma preparação, assim como quando criou-se uma delegacia especializada de atendimento à mulher, isso tudo teve uma preparação, essa medida vai ter que ter esse respaldo também. Doutora Tatiana, seguinte, a gente teve as delegacias especializadas, a gente viveu aí a questão das melhorias, das garantias, a Lei Maria da Penha e tudo mais. Mas a senhora acredita que houve, assim, melhora no sentido do número de casos de violência? Porque a gente só vê esses casos aumentarem. E pior, né? A gente tem a sensação de que está piorando o nível de agressão. A senhora que trabalha em vara de família, como que a senhora vê isso? Olha, eu sou uma entusiasta da Lei Maria da Penha. Existe uma lenda urbana de que a prisão é a única coisa que funciona. Eu acho que a Lei Maria da Penha é a única coisa que funciona no Brasil. Realmente, a violência ela progressivamente aumenta, isso aí sem sombra de dúvidas. Especialmente na pandemia, ela aumentou muito, né? Os casos aí de pessoas que ficaram confinadas juntas.
Mas isso não quer dizer que a Lei Maria da Penha não seja efetiva. Ela é efetiva, só falta ela ser difundida, porque muitas pessoas não têm conhecimento do que existe dentro da Lei Maria da Penha, dos mecanismos de defesa à mulher. E aí não se utilizam da lei por uma série de razões, por desconhecimento. E aí eu acho que a violência aumentou, mas a gente não pode colocar isso na conta da Lei Maria da Penha. Ela não é ineficaz, ela é muito eficaz. Nem estou colocando, mas eu estou dizendo que apesar de uma lei que veio moldada para isso, o que a gente vê são casos crescentes de agressão. Eu acrescentaria, doutora, se esses casos crescentes são porque as mulheres elas estão mais conscientes dos seus direitos ou realmente elas estão submetidas a uma violência mesmo. Porque o que nós tínhamos antes era o seguinte histórico: as mulheres apanhavam, iam para a delegacia, não eram bem recebidas porque havia um machismo imenso, e aí eu quero até perguntar se esse machismo continua ou diminuiu. Elas voltavam para casa e ficavam refém do agressor, porque não havia uma proteção. A Lei Maria da Penha veio e trouxe um arcabouço de proteção e de direitos para essa mulher. Então, a minha pergunta ela está mais consciente e está denunciando mais, ou de fato nós estamos tendo as mulheres submissas a mais agressores? Não, eu acho que as mulheres estão mais conscientes, sem sombra de dúvidas, estão denunciando mais, só que a gente entra também numa questão financeira, né? Que tudo isso implica a que a gente ainda vive numa situação de que as mulheres estão num estado de vulnerabilidade ainda econômica, que muitas das vezes o homem é o provedor. E aí a mulher fica muito refém dessa situação de modo geral, né? E aí eu acho que esse é um principal obstáculo para a coisa ir para frente. Eu vejo muitos casos relatados, não vou dizer que são assim, que é a maioria dos casos, porque não seria verdade, mas muito caso relatado de que a mulher, ela é a provedora e ela é submetida a uma violência psicológica, emocional, e às vezes até física, mesmo sendo a provedora. Aí porque o homem se sente menor no relacionamento. Uhum. A senhora vê casos assim? Muito, muito. E isso ficou muito evidente na pandemia, né? Quando houve um confinamento, a violência psicológica foi realmente teve um aumento enorme. E isso, o fato realmente da mulher ganhar mais, não significa que ela não possa ser vítima da violência psicológica, né? Que o homem vai lá e ela afeta a autoestima dela, fala que ninguém vai querer ficar com ela a não ser ele, fala da roupa dela, fala do batom dela, vai minando a mulher de outras formas que não a financeira, de forma que ela fica engessada da mesma maneira que uma mulher que não tem recursos, né? Ela não consegue sair daquele relacionamento abusivo porque ela é refém dele. A gente via... eu tenho duas perguntas. A primeira, quando a gente fala afastar o agressor, a gente quer dizer o que com isso? Ele vai para a cadeia, ele tem que sair da casa? Isso não tinha ele ficado tirar claro. ele de casa. Tirar de casa. Tá. Isso. Aí a outra questão que eu queria colocar para a senhora houve um tempo em que a gente via separações, na maioria das vezes, isso um bom tempo atrás, tá? Mas a ver com traição de um ou de outro, às vezes um relacionamento assim que havia muita briga. Como é que é isso hoje? Por que as pessoas se separam hoje? É por causa de violência? É por causa de traição? O que leva os casais a se separarem? Olha, hoje em dia, a gente não tem mais no ordenamento jurídico essa previsão de culpa que existia antigamente, que quando um era responsável pelo término do relacionamento em razão da traição, ele era culpado pelo fim do casamento.
Inclusive isso afetava alimentos, a pensão alimentícia, vários reflexos que tinha isso. Hoje em dia a gente não tem mais. Você não precisa de uma razão para se separar, você simplesmente se separa. Também tampouco para se divorciar, né? Hoje em dia você se divorcia direto, né? Existe muito das pessoas se separarem de fato primeiro e depois se divorciarem. Antigamente você precisava de 2 anos para separado de fato para se divorciar. Atualmente não existe mais isso, você pode se divorciar direto, mas é muito comum, até por uma situação financeira, se separar de fato primeiro e depois fazer o divórcio, para ver se é isso mesmo que quer e também se reestruturar financeiramente. E aí eu diria que a maior causa da parte que me cabe desse latifúndio, onde eu atuo, né, que é um desgaste financeiro mesmo, de ter um desequilíbrio financeiro entre o casal. Agora, doutora, nós temos, por exemplo, o Estado que no passado, né, ele era muito omisso em relação às mulheres que sofriam violência doméstica. Depois nós começamos a ter os abrigos que foram construídos pelas prefeituras e governos estaduais. Hoje em dia, essa mulher que precisa de uma ajuda e que precisa ser retirada, ficar longe desse agressor, para não morrer nas mãos dele, ela consegue esse apoio do Estado ou ainda é muito complicado no Brasil? Ela em tese consegue, mas como eu disse, ela esbarra em mil questões financeiras que, por exemplo, ela vai para um abrigo, mas aí ela precisa sobreviver, vamos dizer que o homem seja o provedor, e pedir a pensão alimentícia. O judiciário demora, não atende prontamente aquela mulher. E essa demora, esse tempo, muitas vezes a mulher não tem. Porque um dia faz total diferença na vida de uma pessoa que não tem nada, né? E a gente tem um judiciário muito moroso nesse sentido, né? Que casos de urgência não necessariamente são atendidos como urgência. E aí a gente esbarra nesse lugar. É bom a gente ressaltar que essas questões todas foram criadas pela Lei Maria da Penha, pelo fato da Maria da Penha ter sido vítima de tentativas de homicídio e existiu uma recomendação do Comitê Internacional de Direitos Humanos que o Brasil erradicasse a violência doméstica, né? Então, a Lei Maria da Penha foi criada e todos esses outros mecanismos, esse que a gente está falando, inclusive, de afastamento do homem e tal, são mecanismos para erradicar a violência. Por isso que eu sou a favor. Lógico, né, que ele tem que estar dentro do devido processo legal. A gente não pode acertar de um lado e desacertar de outro. Eu vejo que esse mecanismo está dentro do devido processo legal. Mas quando uma mulher vai para um abrigo, eu queria saber o que ela recebe nesse abrigo. Assim, e quanto tempo ela pode ficar? Ela come, ela ganha roupa? Porque eu imagino que seja uma situação... Você simplesmente pega seus filhos e se manda, e desaparece, né? Aí, que tipo de apoio ela tem nesses abrigos, além da própria casa para ficar? E por quanto tempo ela pode contar com isso? E se tem algum programa do Estado que ajude com que ela se coloque no mercado? Não tem esse programa para se recolocar no mercado. Existem várias políticas públicas encaminhadas nesse sentido, mas atualmente não existe. Deveria existir, porque, como eu falei, eu acho que essa é a principal dificuldade. E eu vou além, não só se colocar no mercado, como a parte da educação também. Muitas vezes a mulher deixou de fazer a faculdade para cuidar dos filhos, e aí a gente tem que voltar no tempo, muitas casas, né? E aí a gente tem que fazer um tratamento como um todo. Eu não sei se vocês viram aquele filme Made, que trata justamente sobre isso. É muito bom, né?
Só que a gente está falando da realidade dos Estados Unidos, né? E eu não sei se vocês se lembram de uma parte, que quando ela chega no abrigo, ela se sente mal por fazer uso do abrigo, porque ela falou, mas eu não apanhei. E ela é uma mulher que sofria uma violência psicológica absurda. E ela sofria relacionamento abusivo de todas as partes, né? Da mãe, do marido. Do marido. Então, realmente, ela não tinha para onde ir. Se ela fosse para casa da mãe, ela ia continuar sofrendo relacionamento abusivo. Então, e quando ela se viu naquele lugar, ela falou, mas eu não tenho direito. É justamente por isso que eu falo, né? Que não é difundido que a mulher tem esse direito. Em relação, por exemplo, à violência psicológica. Parece até que é um crime menor a violência psicológica. Doutora, mas você sabe que eu fiquei pensando, quando ela vai falar com a assistente social, a própria assistente social começa a fazer várias perguntas que vai fazendo com que ela pareça que ela não tem nenhum problema na casa dela, no relacionamento dela, né? Sim. E aí eu fiquei imaginando, eu falei, gente, o que as mulheres não são submetidas, né? Mas, assim, eu achei muito bom isso ter passado num filme que é dos Estados Unidos, né? Que a realidade, em tese, é bem melhor que a nossa. Porque aqui é exatamente assim. O sistema parece que funciona para a mulher não denunciar. Né? Não existe um tratamento acolhedor para a mulher como deveria ser. Então, mas as que conseguem um abrigo, elas podem ficar quanto tempo? E o que elas têm nesse abrigo? Só para eu ter uma ideia. Elas têm os itens básicos, né? E essa questão do tempo é uma questão muito discutida, porque provavelmente ela, paralelamente, pediu uma medida protetiva e a medida protetiva ela tem um prazo de validade, né? O juiz concede por 90 dias. Muitos poucos juízes concedem por prazo indeterminado. E aí, se acaba o prazo de validade da medida protetiva, em tese, ela já pode o agressor já pode voltar a falar com ela. Ai. E aí complica tudo, né? Não resolve nada. Que complica. Exatamente. Meu Deus, é até pior. Aí você volta com um ódio imenso que cresceu durante esse tempo. Quer dizer, é bastante complicado. Mas, doutora Tatiana, eu quero agradecer muito a senhora pela entrevista. Foi ótimo. Eu acho que a gente falar de violência contra a mulher é sempre um tema necessário e a gente tem que repetir essa conversa para entrar na cabeça de alguma forma. Muito obrigada. Com certeza. Bom resto de domingo para a senhora, viu? Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente vai...